Bem-vindos a Faith Fellowship, Ministério de Língua Portuguesa. Quero trazer uma palavra ao coração dos irmãos. E essa palavra que eu quero trazer aos corações dos irmãos, entrando na palavra de Deus agora, dando um sinal para o pessoal lá em cima, é uma palavra que eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Eu vou estar tocando em alguns pontos um pouco sensíveis, ok? Que durante muito tempo a igreja de Jesus Cristo tem sido exposta a diversos ensinamentos, na qual durante anos, por que não falar séculos, nós temos tido essas verdades, entre aspas, como verdadeiras verdades, quando na verdade nós nos deparamos com a palavra do Senhor, e assim buscamos não só por um fator histórico, mas um fator de revelação, e passamos a caminhar de fé em fé e glória em glória, não só no setor financeiro, mas também em revelação bíblica. Nós nos deparamos com muitas coisas que talvez nós nunca tínhamos visto antes. E a palavra de Deus nos fala que no final dos tempos o conhecimento se multiplicaria. Também fala que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você vê? Não fala sobre a igreja somente, mas fala sobre toda a carne. Deus tem dado inteligência para o homem cumprir tantas coisas. E muitas das vezes nós preferimos caminhar em um legalismo religioso que nos ata e nos impede de alcançar a totalidade que Deus tem para as nossas vidas, simplesmente porque no decorrer dos anos nós aceitamos alguns dogmas humanos ou um legalismo religioso como verdade para nós. Até mesmo defendemos essa verdade. Assim como Saulo, antes de se transformar, o nome dele ser mudado para Paulo, no ciclo na qual ele era Saulo, defendia o judaísmo, porque para ele era aquilo que era verdade. Ele estava até mesmo disposto a morrer por aquilo, disposto até mesmo a matar por aquilo. Um zelo que ele tinha, mediante aquilo que ele cria que era verdade. Até que um dia, Saulo, em Damasco, cai do cavalo, quando ele se depara com uma grande luz. Você sabe que algumas pessoas necessitam se deparar com essa luz, e necessita cair do cavalo, para que possa ser exposto a uma revelação que nunca antes foi exposta. Luz significa revelação. E quão gostoso é quando a gente cai do cavalo da nossa própria, ou do nosso próprio conhecimento daquilo que a gente pensa que é certo ou errado. Alguns dogmas que nós temos tomado como verdade, é necessário que a gente caia do cavalo e simplesmente venhamos a abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para entender que não é somente não é somente aceitar o que se prega, mas sim aceitar aquilo que o Espírito Santo tem trago de revelação aos nossos próprios corações. Mas se nós não estudamos, e se nós não buscamos, e simplesmente tudo que o pastor fala é verdade, como é que nós vamos crescer em maturidade? Eu não estou falando que vocês não devam confiar nos pastores. Sim, nós confiamos nos pastores e honramos a eles, e respeitamos, são homens ungidos de Deus. Mas a verdade é que muitos de nós, da nossa classe, caminhamos durante muito tempo também crendo que algumas verdades são verdade. Até que um dia o Espírito Santo revela algo a nós. Quantos seguiam a Saulo pensando que ele tinha o conhecimento da verdade? E quantos deixaram de segui-lo quando ele absorve a verdade? Você vê, você pensa que quando você passa a pregar a verdade, muitas pessoas vão te apoiar. Você pensa porque você tem uma visão de Deus, que Deus acaba de te entregar uma visão, e que você está dando a luz a algo que não só vai abençoar a sua vida, mas também vai abençoar todo o reino de Deus. Você pensa que quando você recebe algo de Deus, todas as pessoas vão bater nas suas costas e falar assim: eu estou contigo, eu te apoio. O que é que você quer que eu faça? E não é bem assim. Porque muitas pessoas se acomodaram com um evangelho que na verdade talvez nunca foi o evangelho da graça, na qual Jesus deu como revelação a Paulo para pregar aos gentios. E hoje nós, como
como filhos de Deus. Eu não falo nem gentios, eu falo como filhos de Deus. Temos acesso a essa graça e queremos caminhar com o judaísmo. Queremos caminhar como o povo de Israel. Queremos caminhar como pessoas. Uma coisa é como Deus trata a mim, outra coisa é como Deus trata o próximo. Eu tenho a completa convicção que Deus me ama. Eu não sei quanto a questão de Deus amar você. E assim caminhamos em uma mentalidade na qual o que é certo e o que é errado. E muitas das vezes o que é errado é certo, o que é certo é errado, porque o ser humano está em um problema agora mesmo no mundo de definições. Há um problema hoje no mundo de definições. Antigamente divórcio era errado, até que foi aceito governamentalmente falando. Em 1962, 1965, o divórcio não era aceito nem no governo. Nós estamos falando de igreja, estamos falando de governo. Até que foi permitido o divórcio, mas não era possível obter um novo casamento. Até que foi aceito novamente um novo casamento. Hoje em dia está tão fácil divorciar que é $800. Nós divorciamos você aqui no Canadá ou no Brasil. A venda hoje de divórcio, facilidades para o divórcio. Antigamente a igreja não aceitava divórcio. Hoje em dia, dependendo do caso. Será que um dia o homossexualismo vai ser tratado dessa forma? Porque eu entendo no ciclo da igreja, eu entendo que métodos mudam, eu entendo que filosofias mudam, eu entendo que opiniões estão sujeitas a mudanças quando se depara com uma revelação. Mas eu também entendo que a palavra de Deus é uma e ela dura para sempre. A única coisa que não muda é a palavra. Mas qual é a interpretação que você tem quanto às Escrituras Sagradas? Qual é a revelação que você tem da palavra? É interessante quando aquele escriba procura Jesus e o pergunta: como é que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus faz 3 perguntas para ele. A última pergunta, como eu sempre falo para vocês, foi o checkmate de Jesus. A primeira pergunta é: o que você tem nos braços? Ele fala: as Escrituras. E Jesus faz a segunda pergunta: você lê? E ele fala: claro que leio. E Jesus vem com a terceira pergunta: como você interpreta? O problema hoje em dia não é ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. O problema hoje em dia não é nem mesmo falar versículos bíblicos quando uma pessoa está tentando falar contigo normalmente e você dando um dia espiritual. Não, porque a Bíblia fala, não, porque a Bíblia fala. Mas a Bíblia fala, mas como você interpreta? Porque a palavra de Deus também fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como é que o Espírito vivifica? Através da revelação. E se você não tem ela? É verdade, meus amados, que Deus tem nos trazido de revelação em revelação, não modificando a palavra, mas descodificando. A Bíblia é codificada. E como é que você descodifica a Bíblia? Através do Espírito Santo, que te traz revelação para você ver coisas que talvez você nunca viu antes. Vocês estão comigo? A importância que é hoje em dia da igreja parar de viver e ser nutrida através do movimento e começar a entrar na palavra de Deus e buscar revelação como nunca antes. Quantas pessoas hoje estão em busca apenas de show? Vão à igreja na qual tem um louvor bombástico, na qual tem um pastor que sabe gritar, uma eloquência e uma homilética que, meu Deus do céu, que maravilha, mas saem de lá as mesmas pessoas que buscam um movimento e caem no chão, mas quando levantam da mesma forma que caiu. Eu quero interpretar para mim da forma que o Espírito Santo quer. Eu quero entender as Escrituras como nunca antes, porque a palavra de Deus é o único elemento que é capaz de mudar a nossa vida, não é opiniões. Eu quero entender a palavra. Sabe de uma coisa? Se existe uma igreja que quer me convidar simplesmente por causa da performance, simplesmente por causa do show, corre um grande risco de não gostar. Porque existe hoje em dia muitas igrejas que são movidas através da gasolina da emoção. Mas posso dizer uma coisa: a sua emoção não vai te ajudar quando a dificuldade chegar. A sua emoção não vai te ajudar quando você se encontrar necessitando de cura.
Em qual promessa você vai se agarrar? Muito importante que nós venhamos crescer no conhecimento, como também na graça de Deus. Abra as vossas Bíblias no livro de Romanos. Romanos capítulo 5. E nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. E em seguida nós vamos estar estudando a palavra de Deus. Eu quero ir com bastante cautela e cuidado para ministrar para os amados irmãos hoje, porque eu quero que vocês entendam algo que eu vou ministrar. O que eu vou estar ministrando para vocês hoje não é uma mensagem textual. O que é uma mensagem textual dentro da homilética? Homilética significa o estudo, a arte de preparar uma mensagem, a arte de preparar um sermão para poder assim pregar publicamente. Então você precisa ter uma introdução, da introdução depois você pula para 3, 4 pontos, depois você faz a sua conclusão. Entende o que eu estou dizendo? Hoje nós vamos simplesmente falar aqui e ser real. Nós vamos ser real um com o outro aqui, amém? E nós vamos parar desse negócio como tem que ser, eloquência, aumenta minha voz a tal hora, e porque eu... Não. É gostoso quando Deus te usa dessa forma, e eu posso compartilhar com os irmãos que eu sou um pouco repleplé. Às vezes eu começo a soltar minha voz e eu me empolgo e vamos que vamos, sim ou não? Mas hoje eu quero tentar calmar. E a primeira pessoa que eu quero calmar sou eu. Porque o que eu quero ministrar para os irmãos, eu quero que os irmãos entendam. E eu não só quero que você entenda para você, mas eu quero que você também transmite isso para outros. Mas não significa que você não vai receber uma confrontação dentro de você primeiro quanto à informação que eu vou te dar. Mas isso é coisa boa. Amém? Porque a palavra de Deus é como espada de 2 gumes. Para que se faça uma cirurgia é necessário um corte. Eu nunca vi fazer uma cirurgia sem corte. Hoje em dia tem um laser, mas mesmo assim necessita ter o quê? Uma incisão. Amém? É necessário um corte para que se faça uma cirurgia. E hoje em dia a igreja de Jesus Cristo necessita de muitas cirurgias. Porque tanto veneno foi colocado dentro da nossa cabeça, tanto legalismo foi colocado, tanto lixo foi colocado dentro do nosso coração, que hoje em dia a gente caminha pregando lixo e pensando que estamos fazendo a obra de Deus, sim ou não? Mas glória a Deus, que nós estamos com sede de aprender mais de Deus. Amém? Existem muitas pessoas lá fora com sede também, e por falta de estratégia nossa, não sabemos como buscá-las. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: tendo sido, pois, sido que está falando, ele está falando do que? Presente, futuro ou passado? Por favor, participe comigo. Passado. Tendo sido, passado, pois, justificados pela fé. E quando fala justificados pela fé, está falando de uma fé, de uma crença estabelecida em um fundamento que é a palavra de Deus, que se transforma nesse combustível chamado fé. Você tem fé em quê? Você tem que fundamentar a sua fé, a sua crença na palavra de Deus. Fé significa crença fundamentada na palavra. Se você fala, eu tenho fé nisso, por que você tem fé nisso? Por que você crê nisso? E você não fundamenta na palavra, não é fé, é apenas uma crença. Portanto, crença e fé são duas coisas distintas. Muitas pessoas creem e não veem o resultado. Por quê? Porque não estão com a crença fundamentada. Muitos cristãos caminham assim hoje em dia. Não conhecem os dons, ou não experimentam os dons, ou não identificam os dons que está na vida deles, simplesmente pelo fato que não tem palavra para fundamentar a crença deles que eles podem curar, que eles podem orar e a manifestação vai vir. Então está falando, eu tendo, pois, sidos justificados pela fé. Fé em quê? A sua fé levou você a crer em algo que te trouxe justificação. Então a sua fé é a sua crença, e aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. Então aquele que crê em quem? Em Jesus. Então aquele que crê em Jesus e confessa para a salvação. Porque eu creio, você crê em quem? E você crê para quê? Então eu creio em Jesus para a salvação. Então agora significa que Jesus é o autor da vossa justificação. Tendo
tendo pois sido justificados pela fé, ou seja, tendo pois sido, agora que a sua crença está definida que é Jesus, então agora nós podemos substituir, tendo pois sido justificados por Jesus. Por Jesus. A nossa fé está fundamentada em quê, irmão Adalto? Está fundamentada em opiniões humanas? Está fundamentada em quantas pessoas você tem na igreja determina o seu sucesso? Você crê realmente que o fator numérico em sua igreja determina o teu sucesso? Então nós vamos falar, meus amados, que não é a igreja que está caminhando em sucesso hoje em dia, mas sim os muçulmanos, que é a raça e a comunidade que mais cresce na face da terra. O seu sucesso não é determinado pela quantidade de finanças que você possui na sua conta. O seu sucesso não está determinado por quantos amigos você tem ao seu redor, porque não é quantos amigos, mas quem são seus amigos. Não é sobre o numérico, mas a qualidade. Não é sobre o numérico, mas é sobre a qualidade. O seu sucesso está determinado quando a sua fé está depositada na pessoa certa. O seu sucesso é determinado quando você está fundamentado em algo que faz sentido. Não faz sentido por ordem de prova filosófica, por ordem de prova de teológica, uma metodologia de uma pessoa famosa, mas faz sentido porque você tem experimentado, porque você tem crido, e porque você tem crido, você tem visto resultados, que Jesus verdadeiramente é o que a palavra de Deus diz que Ele é. Que Ele pode, o que a palavra de Deus fala que Ele pode. E não importa quais são as opiniões lá fora, não importa quais são, às vezes até mesmo a sua própria opinião, quando você está fadado de problemas, circunstâncias, o calor da vida, e você tem a tendência em liberar coisas. Será realmente que Deus está por mim? Será que realmente, não importa qual seja a vossa opinião, o seu sentimento, Deus é o que Ele é e pronto. E quando você coloca a sua fé em Jesus, você adquire salvação, e você passa a ser justificado por Jesus, porque a sua crença estava fundamentada em alguém que pode trazer fundamento, alguém inabalável. Jesus é o único fundamento que não abala. Não importa qual terremoto que venha, Ele permanece firme na sua salvação. Nem mesmo o teu pecado abala Jesus. É por isso que Ele fala que Ele tem que ser a pedra angular, a pedra de sustentação. Às vezes nós pecamos e pensamos que por causa da nossa falha o fundamento abala. O fundamento permanece sendo Jesus, e Jesus permanece te justificando. Todas as vezes que você erra, o sangue de Jesus já fala assim: já foi justificado. Olha só que interessante agora. Olha só que interessante. Presta atenção nisso. Justificados pela fé, vírgula. Agora vem uma próxima informação. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos ler a frase toda. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós só temos paz com Deus, não é porque Deus nos ama. O amor de Deus não é a razão da sua paz. Oh God. O amor de Deus não é a razão da sua paz. A razão da tua paz, e é por isso que a Escritura está colocando justificação do lado de paz. O amor de Deus é o que provê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele único. Mas a pergunta seria: sem Ele dar o Filho, o amor dele traria paz para o mundo? Não. Muitas pessoas que estão lá no mundo, Deus ama elas? Sim ou não? Deus ama elas? Elas estão experimentando paz? Então não
não é o amor de Deus que traz paz. O amor de Deus provê e traz Jesus, para que Jesus possa ser um intermediador, para que assim então Jesus possa se colocar no meio do caminho, pagar o preço, morrer por você, a fim de que você possa ser justificado para ter paz. Portanto, essa paz é uma paz que excede todo entendimento. Não importa o que você esteja passando, não importa quais sejam as aflições da vida, não importa o que esteja acontecendo, essa paz está fundamentado na sua fé, na qual você já determinou que a sua crença é totalmente em crer que Jesus é o seu fundamento. Olha só, o negócio parece técnico, mas é fácil de entender. Quando você tem a sua convicção e você obedece à Escritura Sagrada, que está falando assim: tende, pois, fé em Deus. Fé em Deus. Deus proveu, deu luz àquele que iria ser imolado, para que o mundo pudesse se reconciliar com ele. Porque ninguém tinha paz, não havia relacionamento. Deus queria restaurar esse relacionamento. Como é que eu faço? Eu amo o homem, mas existe o câncer que está dentro dele, que eu não amo o câncer. Eu amo o homem, mas eu não amo o câncer. E eu não posso ter relacionamento com o homem enquanto aquele câncer estiver ali. Mas como eu faço para poder alcançar o homem e restaurar ao ponto de que eu olhe para ele e não veja câncer algum, para que eu possa ter paz e eles têm paz comigo? Como eu posso fazer isso? Então a palavra de Deus fala que Cristo é o Cordeiro imolado antes mesmo da fundação do mundo, e que vocês foram predestinados à salvação. Significa que quando Deus pensou sobre o homem, tudo que Deus pensa é uma realidade. É por isso que a pergunta sempre seria: como é que Deus, conhecedor de que o homem iria cair no jardim, antes mesmo dele cair e antes mesmo dele criar o homem, porque a Escritura fala que Cristo foi imolado antes da fundação do mundo. Então, se é antes da fundação do mundo, é antes da criação do homem. Por que que Deus então simplesmente deixou de fazer o homem? Porque se ele tivesse deixado de fazer o homem, não era necessário o filho dele ser imolado. Não era necessário ele próprio, entendendo que a Trindade também é um. Sabemos que são 3 escritórios: Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um possui as suas responsabilidades, mas também entendemos que é um. Então, deixa eu simplesmente não criar o homem para evitar que eu mesmo vá. Porque o verbo que criou todas as coisas, e agora o verbo tem que vir e morrer. Então, sabe de uma coisa? Eu não crio e a gente evita esse negócio. Não. Porque tudo que Deus pensa já existe. Tudo que Deus pensa já existe. Sabe por quê? Porque a mente de Deus é perfeita. Deus é perfeito e reto em todos os caminhos dele. Então, quando Deus pensou na criação do homem, quando Deus pensou na criação da família, quando Ele te viu, quando Ele me viu, quando Deus pensou, já existia. E quando passou a existir, Ele já viu todas as coisas. E quando Ele viu que o homem ia cair, sabe o que Ele fez? Se eu não posso voltar atrás, porque para mim já existe. E quando Ele pensou, Ele já amou. Ele amou. E quando Ele amou, Ele falou: eu amo tanto que eu mesmo vou lá morrer por eles. E foi onde Ele passa a ser o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Vocês pensam que as coisas passam a existir quando elas se manifestam no campo físico, mas não é verdade. As coisas existem a partir do momento que Deus pensa. E se você analisa essa escritura e traz para Jeremias 29:11, e quando Deus bloqueia Jeremias, e com gana, no original, quando você lê com gana, fala para Jeremias assim: ó, eu é que sei os
pensamentos que tenho acerca de ti. Quando Deus está falando isso para Jeremias, Ele está falando assim: Jeremias, eu já sei da sua vida inteira, já tudo existe para mim, porque quando eu penso, existe. Você vê? Então Deus sabia que a paz iria cessar por causa desse câncer. Então Ele envia Jesus, Ele imola o cordeiro, o sangue de Jesus agora se estende na tua vida. E quando Deus agora vem para poder ter relacionamento conosco, Ele tem relacionamento com Jesus que está dentro de nós. Então agora tudo se estende por Jesus. Não é o seu comportamento, mas é Jesus. Jesus é a razão da nossa justificação. E como resultado, a nossa justificação nos traz paz com Deus. Então não é o amor. O amor de Deus sacrifica. O amor tudo pode, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. O amor é o que traz o sacrifício. Mas o que verdadeiramente trouxe paz entre Deus e o homem é Jesus ter morrido por nós. É o amor de Deus manifesto à terra, porque Ele te ama tanto, para morrer a fim de que tudo pudesse ser reconciliado. Então a paz que nós sentimos é porque entendemos a justificação. Sabe por que existem muitos crentes, cristãos, que muitas das vezes não caminham em paz e não entendem a salvação deles? Pensam que porque cometeram uma falha, agora perdeu a salvação. Agora cometeu outra falha, perdi minha salvação. Se Jesus voltar, agora eu fico. Sabe por quê? Porque não entendem justificação. Crente que estuda, analisa que a obra foi feita no corpo de Jesus, e que a nossa justificação não é pelas nossas obras, mas sim pela obra de Jesus. Aquilo que Ele já fez, caminho em paz, entendendo que nós já fomos crucificados com Ele. Será que eu estou sendo claro aqui hoje? Como é que está essa escola bíblica aqui hoje? Vamos caminhar um pouco mais. Quero que vocês entendam algumas mais informações. Ele diz assim, versículo 2: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Você só pode receber a graça se a sua fé estiver fundamentada em Jesus, porque Jesus é a manifestação da graça. Ele é a graça em pessoa. Ele é a graça em pessoa, na qual estamos firmes. Nós estamos firmes onde? Na nossa obra, no nosso comportamento ou na graça? E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora olha o que diz o versículo 8: mas Deus prova o seu amor. Olha só o que eu estava falando para vocês. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então uma vez que foi te dada uma nova identidade, porque Jesus morreu por você, quando você era ainda pecador, significa que você não é pecador hoje. Eu sou pecador, Deus entende, porque nós somos todos pecadores. Não, essa conversa fiada. A palavra de Deus está falando ali que Cristo, Jesus, morreu por nós quando ainda éramos pecadores, passado. Então se é quando nós ainda éramos pecadores, significa que hoje então não tem como, você escolhe, ou você é pecador ou você é santo, porque eu nunca vi santo pecar. É complicado a nossa mente entender isso, porque nós sabemos que falhamos, mas quando nós falhamos, quem se estende diante de nós é Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui, gente? Gente, eu podia fazer vocês gritar, pular, emocionar vocês. Eu sei como fazer isso, eu nasci para pregar. Eu nasci para pregar. Mas eu quero que vocês entendam isso, porque essa é a razão na qual a igreja não avança. Vamos falar parte da igreja. Sempre caminha com condenação, sempre caminha com, mas será? Para com isso. Você foi chamado a uma vida santa. Versículo 9 diz assim: logo muito mais agora, tendo sido o quê? Justificados pelo
seu sangue. Está vendo? Está falando de sacrifício. Quando fala sangue, está falando de sacrifício. Foi necessário o sacrifício para que nós viéssemos a ter paz. Mas muita gente não entende o que é paz porque não entende o sacrifício. Muita gente não entende o que é ter paz porque não entende o que Jesus fez. Meus amados, quando uma pessoa aceita Jesus como Salvador, ou uma pessoa começa a entender, ou quer entender um pouco mais sobre a justificação, sobre a redenção, para de ficar lendo Deuteronômio, para de ficar lendo os livros do Antigo Testamento, começa a ler Efésios, Gálatas, 1ª, 2ª de Tessalonicenses, começa a ler Timóteo, Tito, começa a ler Romanos, que é só assim que nós vamos trazer poder para a nossa vida. Informação é poder, para poder fazer algo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Romanos 5:20, pula para versículo 20, diz assim: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Só existe ofensa se existe lei. Onde não há lei, não há culpado. Mas porque a lei veio, expôs a culpabilidade de muitos, na qual muitos entenderam de que não era possível cumprir com todas as vírgulas, pontos da lei. Então trouxe uma falta, porque onde há lei, há ofensa, porque o povo não dá conta de cumprir. A lei veio simplesmente como um espelho, para você olhar para ela e ter a revelação de que você precisa de um Salvador. A lei é um microscópio, quando você coloca um erro seu ali, tudo fica maior. A lei é uma tutora que simplesmente cuidou da criança até que a mamãe voltasse para casa. A lei não pode te amar, a babá não pode te amar como a mãe te ama. A babá recebe ordens, e quando você dá ordens para aquela babá, ela tem que fazer certo, ter a certeza de que você não vai sair da linha se porventura você for o filho. Então você sempre pensa que a babá é pior. Por quê? Porque ela vai te manter na linha, ela está sendo paga para isso. Ela foi colocada ali para isso. Ah, mas quantos filhos já falaram: espera até mamãe chegar, espera até papai chegar. Quando a mãe chega, o filho comete alguns erros, mas ela não vai às vezes fazer como a babá. Ela tem um pouco mais de paciência, porque ela ama mais. Porque ela ama mais. Sim ou não, mamãe? Sim ou não, papai? A mãe faz o que ela quer fazer, a babá não. A babá tem que obedecer. Assim é a lei. Assim é a lei. 21. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Você vê que a justiça não vem da lei, a justiça vem da graça. A palavra de Deus fala em Gálatas: eu não anulo a graça de Deus, porque se da lei provém justiça, então Cristo morreu em vão. Eu repito, diz assim, eu não anulo, eu não neutralizo a graça de Deus. Porque se da lei vem justiça, provém a justiça, então Cristo morreu em vão. Agora vamos falar português. O que está querendo dizer isso aqui, olha: eu não anulo a graça de Deus depois de ter observado o que a lei pode fazer. Eu não anulo a graça de Deus, eu não neutralizo o poder da graça. Sabe por quê? Porque se da lei provém justiça, por que crucificaram um inocente? Aqueles que querem tratar com a lei e viver pela lei também vão ter que ser julgados por ela. E a palavra de Deus fala que eles já estão condenados. Condenados por Deus? Não. Condenados por uma lei que você está se submetendo a ela. Bem-vindo à escola bíblica. Você sabe que eu não tenho uma quinta-feira, uma segunda-feira, uma terça-feira de estudo bíblico para dar para vocês. E como pastor desse serviço, é minha responsabilidade ensinar para vocês a palavra de Deus, porque eu sei que tem muitos que estão aqui que não vêm ao serviço em inglês, embora eu encorajo a que venha às vezes escutar o nosso pastor. Mas a única oportunidade que eu tenho de pregar e ensinar é agora. E eu quero que vocês saibam que nada é fundamentado em vocês,
tudo é fundamentado em Jesus. Portanto, não se culpem quando vocês cometem uma falha. Todos nós falhamos. Mas glória a Deus que nós somos justificados pela fé que nós colocamos em Deus, em enviar o Filho dele para morrer na cruz do Calvário, para que você possa ter paz com Deus. Muitas pessoas falam assim: pastor, agora que você está ensinando isso aí, que é a paz de Deus, nós somos justificados, então qualquer erro que a gente cometer não tem importância, porque não é bem assim. E eu vou te mostrar biblicamente. Eu poderia estar pregando, eu quero mostrar na Bíblia para vocês. Porque ou a gente acerta esse negócio, gente, ou senão vai ficar difícil. É um falando e crendo em uma coisa por aqui, outro crendo em outra coisa por ali, não dá certo esse negócio. E olha o seguinte, eu estou aberto a críticas. Quem quiser criticar, que critique. Mas essa é a mensagem que eu prego, que é a mensagem fundamentada em Jesus. Não é em quantas vezes você jejua, não é quantas vezes você ora. É sim aquilo que Jesus fez por você. Te encoraja a jejuar e te encoraja a orar, desde que você tenha a interpretação correta do que é jejum, do que é oração. Romanos 6:1. A palavra de Deus diz assim: que diremos, pois? Então agora que essa parada toda de justificação de graça, então, que diremos? Que diremos? Romanos 6:1. Que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Aí versículo 2 vem assim: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Pergunta: já viu morto pecar? Já viu algum morto pecar? Vai lá no cemitério. Já viu algum morto sentir alguma coisa? Então deixa eu dizer uma coisa para vocês: nós já morremos para o mundo. Nós fomos crucificados com Jesus. Portanto, pare de ficar também entretendo sentimentos do mundo, sendo que morto não sente nada no mundo. Morto não sente. Nós morremos com Cristo para viver a vida dele. Ao invés de a gente ficar também só combatendo essa ideia de pecado, vamos começar a entender o que é a vida que nós vivemos agora com Cristo. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou ministrando para vocês. Vocês estão entendendo? Romanos 14, 6,14. 6,14, olha o que diz aí: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que isso aqui está querendo dizer? Que mesmo quando você erra, falha, dentro dessa jornada da vida, batalhas, não se sinta condenado, porque uma vez que você está debaixo da graça você está. Eu nunca vi uma nova criatura se transformar em velha de novo. Eu nunca vi. Aí nós vamos discutir questão de salvação. Vou dizer uma coisa para vocês. O problema da soteriologia, e para quem não entende essa palavra soteriologia, é o ensinamento da salvação, doutrina da salvação, ok? O problema dessa questão da salvação nunca foi resolvida e não vai ser resolvida agora, na questão de entendimento teológico. Os que crêem sobre o armenismo creem algo. Aí tem outros que creem sobre o calvinismo, que crê algo. Aí tem aqueles que estão no meio, que não sabem para que lado vai. Então eles falam que tem que ter um pouco de armenismo, um pouco de calvinismo. Eu falo para você que você não tem ter pouco de nada. Você tem que ter convicção da sua salvação. A nossa responsabilidade não é julgar a salvação na vida de outros, porque errou uma, duas vezes, então não é salvo. Não é sua responsabilidade. Deus nunca te deu essa responsabilidade, e tão menos a autoridade. A única autoridade que Jesus ha delegado, que é a autoridade para o homem nessa terra, que é o maior poder que tem na terra hoje. Agora entenda bem, não quero ser mal interpretado. O maior poder que existe na terra hoje não é nem o poder de Deus, embora ele seja o todo-poderoso. O maior poder que tem na terra hoje é o livre-arbítrio do homem.
Porque Deus nunca, embora Ele seja o Todo-Poderoso, eu não estou falando que o maior poder não seja de Deus, porque Ele não tenha poder. Ele tem poder para fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Mas eu falo que o maior poder na terra é o livre-arbítrio, porque foi Deus que deu, e Ele não vai passar por cima disso. Ele respeita a vontade do homem, e porque Ele respeita a vontade do homem, Ele não invade, às vezes, entendimentos que tem confundido a igreja quanto à questão de salvação. Mas Ele quer que nós venhamos a ter convicção do que é salvação. Eu nunca vou saber, minha querida, se realmente você vai ser salvo ou não, mas eu posso crer de todo o meu coração e convicção na sua salvação, porque eu vejo Deus em você. Mas e amanhã, quando você errar e falhar, não vejo mais Deus em você? E quando você falhar e errar, não vejo mais Deus em você? Mas e quando eu falhar e errar, você ainda vai crer que eu sou um homem de Deus? Homens. 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 Até quando nós vamos jogar esse joguinho? Ah, mas o irmão ali... É. Até quando você também for o irmão que você está falando. Salvação é dado para você, não baseado naquilo que você faz, mas é naquilo que Jesus já fez. E quando você entende o porquê que Ele fez o que Ele fez, essa graça te transforma para uma nova vida. Para uma nova vida. Você não vai cometer as coisas que você cometia antes, não é porque é ilegal, porque agora você é crente. Você não vai cometer simplesmente pelo fato que você tem tamanho relacionamento com esse Deus que te ama. Você não vai nem pensar nas outras coisas. Salvação é uma questão que não foi deixada para o homem discutir, foi deixada para o homem pregar. É diferente. Foi dada autoridade ao homem para pregar o evangelho nos confins da terra, para colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, para expulsar demônios. Essa é a autoridade que foi nos dada. Não é para julgar a salvação na vida de ninguém. Você sabe o que eu faço? Eu tenho convicção da minha salvação e prego salvação para as pessoas. Eu não coloco ninguém no céu e eu não coloco ninguém no inferno. Eu simplesmente prego o evangelho da graça. A Bíblia fala sobre o inferno. Inclusive Jesus falou diversas vezes sobre o inferno. Mas Jesus também falou diversas vezes sobre como um pai pode ir atrás de um filho pródigo. Jesus também falou em uma parábola em Lucas capítulo 15, em como uma dracma perdida pode ser perseguida pelo seu dono, até que encontre. Para que eu vou me concentrar nas outras coisas? Eu me concentro em ser imitador de Jesus, dentro do propósito na qual Ele veio, que é se esvaziando de si mesmo. Veio, deixou a glória dele para caminhar em glória na terra, para que vocês pudessem ter salvação. Ele veio para salvar o mundo, não para condená-lo. Então é essa mensagem que nós temos que levar para as pessoas. E de uma vez por todas. Ah, mas o irmão está errando, tem que acertar. Vamos tentar acertar o irmão lá com o amor de Deus. Falar para ele que Jesus ama ele. Ah, mas agora ele já olha 3, 4 vezes. Foi a 5ª vez que ele errou. Sabe de uma coisa? A palavra de Deus fala que 7 vezes o justo cai. Depois da 5ª ele não passa a ser chamado ímpio. Agora eu vou ensinar para vocês o que a graça faz. Uma vez que você recebe ela, o que a graça faz? Olha só, abra a Bíblia em Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito 2, versículo 11. Tito 2, versículo... Eu verdadeiramente espero que vocês estão agarrando esse negócio aqui. Eu cada vez mais fico mais apaixonado com Jesus. Porque como é que pode Ele amar uma pessoa como eu? Como é que Ele pode amar um mundo como esse e morrer por ele? Como é que Ele pode se estender naquela cruz e falar: Pai, perdoa eles, não sabe o que fazem? A galera que estava crucificando Ele, e Ele pedindo perdão para o Pai, para eles.
E a gente hoje não tem a habilidade de perdoar o irmão que está do lado. Não tem a habilidade de caminhar com a própria família de sangue, por causa de desavenças. Não tem a conversa mais com o meu irmão, por quê? Não, porque um dia lá ele fez. Então, meu amigo, você vai ter que ficar sozinho em casa. Porque onde tem gente tem problema. Nem vem nessa igreja aqui mais também não, porque o bicho vai pegar. Sempre pega. Para quem é fraco e imaturo. Porque gente matura sempre arruma problema onde não tem. E sempre quando tem um problema, ao invés de ser solucionador, critica. Vira as costas e vai embora. Gente matura é egoísta, só pensa nele, só quer Jesus para eles, só quer salvação para eles, só quer bênção financeira para eles. Gente matura é aquela que você cumprimenta uma pessoa aqui, aí você se esqueceu de cumprimentar ela, aí depois ela diz, mas não me cumprimentou, não vou mais na igreja. Olha que história é essa, você não vai na igreja? Eu não vi, irmão, eu não vi. Eu não vi você. Gente matura é que pensa que o mundo só gira em torno deles. Só gira em torno dele. Tem que ser o meu will, a minha vontade. Tem do jeito que eu quero. Não gostei do seu sapato, não gostei da sua camisa. Meu irmão, toma conta da sua roupa. Esquece a roupa do irmão que está do lado lá. Não, mas eu acho que deveria ser um pouquinho mais além aqui do joelho. Meu irmão, toma conta do seu joelho. Compra a saia que você quiser, a cor que você quiser, anda do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser, irmão, fica à vontade. O dinheiro é seu. Mas eu não gostei daquele jeito que o pastor pregou. Meu irmão, procura uma igreja então que você gosta de um pastor, porque aí você vai chegar também, você não vai gostar do outro também não. Aí você vai gostar, depois você vai chegar a um ponto que você vai ver que você não gosta nem de você. O problema não é os outros, é você não gosta nem de você. Eu não consigo amar mais ninguém. Ama você primeiro. Ninguém quer pregar essas coisas. Quando prega, pastor, pensa o que você quiser. Eu estou chegando a um ponto que eu estou deixando de ser branco para ser franco. Sabe por quê? Porque está na hora da gente crescer como igreja. A gente vai ver esses bancos cheios de gente aqui. Na hora que você começar a pregar e evangelizar, trazer gente para cá ao invés de ficar criticando. Mas eu acho que você acha nada. Você não tem um microfone e você não é o pastor. Você quer vir unir as forças aqui e trabalhar junto, e unir junto as forças, poder conquistar o nosso povo? Bem-vindo. Mas do contrário, meu amigo, fica difícil, porque vai ser aqui, vai ser lá, vai ser em outro lugar, vai ser em toda parte que você for, vai ter problema e vai ter um pastor ali que você também não vai gostar. Porque é difícil vocês concordar comigo em tudo, como é difícil eu concordar contigo em tudo também. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar de caminhar junto por causa disso? Sendo que a Bíblia ensina a nós não criarmos a unidade no Espírito, com o vínculo da paz, mas fala para nós nos esforçarmos em mantê-la. Esse é o grande problema. Não fala para criar paz, não fala para criar unidade, fala para manter. O negócio de manter é difícil, meu querido. Não é difícil manter casamento? Não é difícil manter filho? Porque seu filho te chateou, o que você vai fazer ele agora? Inferno? É assim Deus conosco. Você acha que Deus faz isso conosco? Você acha que faz? Mas o pastor não me visita. Sabe o que você faz? Você liga para o pastor. Mas eu não tenho o telefone dele. Busca alguém que tem. Liga para ele. Não, mas é o pastor que tem que me ligar. Mas para com isso, rapaz. O pastor que tem que ligar. Que história é essa, gente? Porque nós fomos criados assim. A pessoa não pensa que o pastor tem também preocupações, assim como você tem. Liga para o pastor. Fala porque você... Sabe uma coisa? Ao invés de você ficar esperando o telefone do pastor falar que te ama, liga você para ele falar que você ama ele. Não recebi nenhuma carta da igreja. Sabe o que você fala? Manda uma carta para a igreja. Você manda uma carta para a igreja. Fala assim, tive aí no seu culto, gostei demais, Deus falou comigo, Deus abençoe vocês. Nunca vi algo assim acontecer. Eu sempre vi gente reclamar, pastora Daiane, que não receberam uma carta da igreja porque visitaram. Virou um negócio. Eu não estou falando que a igreja não possui mecanismos para poder fazer as pessoas bem-vindas e amá-las e abraçá-las. Mas sabe de uma coisa, irmão? Para de ficar colocando pressão tanto assim na igreja também. Existem muitos pastores desistindo. Existem pastores largando o ministério e não cuidar da própria vida deles, porque a ovelha não entende as aflições do pastor muitas das vezes. Então sabe o que os pastores fazem? Sabe de uma coisa? Pior coisa que existe, assim que o pastor fala, viu? É gente ingrata, que você faz um monte de coisa a vida inteira. Aí sabe o que acontece? É uma coisinha que você faz,
lenha em você. Pergunta para alguns pastores. Os dados são que dentro de 10 anos, 80% dos pastores irão desistir do ministério. 80%. 80%. Eu não estou colocando a culpa na igreja, eu não estou colocando a culpa nas ovelhas. O que eu estou falando aqui é que nós necessitamos entender a nossa justificação, a fim de nós termos maturidade, a fim de nós termos paz com Deus, e entender que nós temos que nos apoiar. Nos apoiar. Levantar um ao outro. Gente madura é assim, gente. Gente madura não é só diagnóstico, mas é solução. Tem gente que é bom em diagnóstico, precisa disso aqui, precisa daquilo ali, mas aquilo ali não está funcionando. E sobre a solução? Você quer fazer parte da solução? Você está me dando diagnóstico? Então vamos fazer parte da solução. Então fica responsável por isso. Então, não. Campeão. A igreja de Jesus, e vai muito bem, muito obrigado. Algumas por aí não vão, não sei porquê, mas a igreja de Jesus na terra vai muito bem, obrigado. Ele está em busca de pessoas que entendam e que se resolvam para trazer solução para outros. Diz assim a palavra de Deus em Tito 2:11: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Não fala trazendo salvação à igreja, fala trazendo salvação a todos os homens. O fato é que muitas pessoas não experimentam salvação, não é porque não foi dada para eles, é porque eles não recebem. Está na prateleira, é só ir pegar. A única coisa que você precisa fazer é receber Jesus como Salvador, receber o que Ele tem para você, passar essa informação lá fora. Está entendendo o que eu estou dizendo? Sabe por que muitas pessoas não querem nem vir à igreja, gente? Sabe por quê? Porque eles veem os problemas que nós temos aqui dentro. Aí eles falam assim: eu já tenho problema demais na minha vida. Mas o dia que a gente parar de ficar nos concentrando no problema e começar a pregar salvação para o povo, eles vão vir para cá e eles vão ajudar a gente a resolver alguns problemas por aqui. Está entendendo o que eu estou dizendo? Agora olha só, a graça veio e se manifestou para trazer salvação para todos os homens, certo? Mas olha o que a graça faz também, com isso eu encerro. Olha o que a graça faz também. Olha só o que a graça faz, olha. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Se você vê uma pessoa que fala, que entende sobre a graça e que recebe a graça, mas continua pecando com hábitos mundanos e se nega a verdadeiramente caminhar uma vida piedosa, é uma pessoa que ainda não conheceu a graça. Porque a pessoa que conhece a graça, ela se deixa ser ensinada por ela, pela graça. Ele está falando aí que a graça, ela nos ensina a nos desviar de paixões mundanas. Eu posso falar qual que é uma paixão mundana? Vem para minha sala. Uma paixão mundana significa a paixão da crítica. A questão da crítica, gente, corrói mais do que um ácido. A questão da murmuração corrói qualquer coisa. Não tem como uma equipe caminhar junta se um combate o outro. Não tem como você caminhar junto se há muita crítica e murmuração. É uma paixão mundana. Significa que você não está tendo graça suficiente para poder despejar graça também. Eu quero encorajar essa igreja a ensinar para as pessoas lá fora que não importa onde eles vão, na empresa,
na família, igreja, seja o que for, sempre vai haver pessoas que irão se frustrar. Você vai se frustrar. Sempre vai haver frustrações na igreja e em qualquer lugar que você for. Mas se você entende a sua justificação e você não negocia a paz que foi te dada através de Jesus, e você compreende que você é uma pessoa agraciada, você tem graça dentro de você, você não só vai ter paciência contigo mesmo, mas você vai ter paciência com outros. Eu quero te encorajar a ter paciência com outros. Eu quero te encorajar a evangelizar mais. Eu quero te encorajar a ser a ferramenta de crescimento para esse ministério. Eu quero te encorajar, gente, porque eu não quero rolar mais 3 anos nesse ministério, que agora a gente acabou de fazer 3, mais 3 anos, e no final desses 3 anos eu continuar vendo nos números que nós temos. Nós somos gratos, mas eu quero te impulsionar, eu quero te encorajar a evangelizar, a sair da sua casa, a telefonar, a andar 1 milha, 2, 3, 5 milhas, 10 milhas se for necessário, a buscar uma pessoa na casa dela, para ela poder vir na igreja, a gastar aquela chamada, aquele telefone. Irmão, falta 2 horas para o culto, vamos embora. Eu quero te encorajar a trabalhar mais. Se você está correndo 1 milha, corre 2. Eu quero te encorajar a se envolver mais, a investir mais, a amar mais, a perdoar mais. É isso que eu quero te encorajar. Será que você pode se tornar hoje uma pessoa encorajada? E será em nome de Jesus que você pode ter a habilidade de não editar essa mensagem? O pastor falou que não. Se concentra naquilo que foi ministrado, que traz liberação à nossa mente. Eu escutei um negócio que eu sou completamente contra. E eu sei que a pessoa que estiver escutando no mundo afora, através do website, eu sei que a pessoa vai escutar essa mensagem. Eu quero falar publicamente o que eu sou contra. Fala assim que pecador precisa de salvação e crente precisa de libertação. Discordo. Pecador precisa de salvação e crente precisa de libertação. Discordo. Mais uma vez, discordo. O que eu concordo é crente que precisa de renovação de mente, não libertação. Jesus já libertou. Muitas pessoas caminham, às vezes, como se estivessem presos, porque não tem ensinamento, não tem renovação de mente para entender quem é esse Deus que libertou, quem é esse Jesus que libertou. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu encorajo a vocês é serem instrumentos de renovação de mente a outros que estão lá fora. Leva essa mensagem. Não precisa de ninguém sair das igrejas deles, simplesmente pelo fato de você estar pregando. Se quiserem vir, glória a Deus, as portas estão abertas, sim ou não? Glória a Deus. Pastor, mas tem que ter ética, o pessoal está vindo, a porta está aberta, entra quem quiser, e é muito bem-vindo. Está entendendo? Muito bem-vindo. Agora nós temos que sermos instrumentos de Deus para levar essa paz para eles, para levar esse Jesus que justifica para eles. Amém? Obrigada por assistir. Para mais informações, visite-nos a ffmwoc.org.